A Azami é um nome que eu encontrei a partir das iniciais de três palavras, que foi associação, e daí eu tirei o AS, depois AMI de amigos, não é? Associação dos amigos, e depois o I das imagens. Portanto, é por isso que eu chamei Associação dos Amigos das Imagens. A Associação dos Amigos das Imagens é uma associação daquelas em que as pessoas não têm que ler estatutos, nem têm que os cumprir, nem eles existem, não é? Embora existam códigos, enfim, para que as pessoas não façam exageros, mas esses são os do Facebook, não é? E eu criei essa página em 18 de janeiro, porque já quando fui aqui há 4 ou 5 anos eu estive com a ideia de fazer um livro sobre o Facebook, que depois interrompi por causa de uma tarefa que eu tive, mas agora achei que fazer um livro seria chover sobre molhado e, portanto, achei que era mais interessante fazer uma associação dos amigos das imagens. E chamei-lhe comunidade, ou seja, não quis fazer uma página minha, chamei-lhe comunidade para dar o sentido comunitário à página. Portanto, qualquer pessoa que queira fazer parte da Associação dos Amigos das Imagens faz gosto, entra no Facebook, acede à Associação dos Amigos, faz gosto e fica a aparecer, fica uma pessoa a fazer parte da associação. É evidente que há um lado da associação que não fica preenchido com isto e que está a ser o mais difícil da associação. É que o que eu queria é que não fosse uma página minha e que fosse uma página que tivesse contribuições de todos ou de quase todos. E essa parte é que está mais difícil, porque as pessoas são muito, não sei, terão muito trabalho, terão pouca disponibilidade, portanto têm pouco tempo para escrever sobre imagens. Por exemplo, hoje fui ao cinema e vi um filme tal e gostei imenso de ver o ator, ou gostei de ver. Ou fui hoje a uma exposição de uma pintora, ou vi um programa de televisão, enfim, qualquer coisa, ou um texto que também possa ser sobre a imagem. Mas eu também tenho que ter, enfim, um certo, como dizer, uma certa calma, porque a página foi só criada no dia 18 de janeiro, só fiz 3 meses em 18 de abril, e eu julgo que, à medida que as coisas forem correndo, vai ser mais fácil, com os exemplos das pessoas, portanto, haver pessoas que adiram. Aliás, a sessão de hoje ela está também pensada em termos, mais ou menos como o meu colega anterior falou, é que vocês devem estar com os telemóveis na mão e devem estar a fazer fotografias para porem na Azami daqui a bocadinho, não é? Portanto, quer dizer, daqui a bocadinho vocês fazem gosto na Azami e já têm, aliás, pode haver até pessoas que tenham drones e, portanto, possam fazer fotografias fantásticas, não é? E, portanto, possa haver perspectivas muito interessantes. Nós o que estamos a ver aqui é a atual configuração da página, que está com 2 fotografias minhas tiradas no Porto, mas eu todos os dias mudo estas 2 fotografias, quer dizer, pode acontecer um dia ou outro por uma razão ou por outra, mas praticamente todos os dias mudo estas fotografias e não só as mudo, como também, quer dizer, ponho sempre que posso indicações sobre... Diga. Sim, era para descer. Ponho indicações, por exemplo, nestas acho que ainda não pus porque não tive tempo. É uma fotografia, julgo que da estação, mas também não tenho a certeza, do Porto,
E isto é uma fotografia típica, enfim, do Porto. Podem todos ser mais. Pronto, aqui é uma fotografia da piscina das Azenhas do Mar, também uma fotografia minha. Já estão a ter imensos gostos. Fantástico! Em direto, não haja dúvida que isto funciona. Depois vou pondo coisas, enfim, coisas onde fui. Eu antigamente fui ao CCB, uma coisa destas. Isto é vamos descer. Outras fotografias que valem pelo seu conteúdo estético. Eu, aliás, tenho ajudas, tenho uma coisa que é um site de arte onde vou buscar imensas fotografias, mas aquilo é inesgotável. O Facebook é inesgotável. Basta seguir os amigos, que os amigos põem coisas muito bonitas. Portanto, a gente pode ir aos amigos tirar coisas bonitas que eles põem. Quando eles põem coisas degotantes, coisas horríveis, também é uma solução, que a gente deixa de ser amigo deles, não é? Quando essas coisas são demasiado ou pornográficas ou de outro tipo, não é? Aqui, por exemplo, é uma entrevista que eu fiz na Quinta das Conchas, que é um local onde eu vivo, e é de uma pessoa que é frequentadora da Quinta das Conchas, enfim, só vendo, deixa um bocadinho. Isto também é da Cinemateca, o cartaz da Cinemateca, portanto estão sempre a divulgar-se coisas de imagens, não é? Agora, podemos parar por aqui porque ficará para vocês essa pesquisa. Mas eu fiz a página com um duplo objetivo. Um é porque sou um grande fã do Facebook. E, portanto, como estou sempre, ou muitas vezes, no Facebook, gosto do Facebook, procuro fazer uma coisa que me agrade fazer no Facebook. A outra coisa é que eu procurei, com o Asami, afastar as pessoas do Facebook. Ou seja, eu tenho uma estratégia de afastamento dos indivíduos do Facebook, de nós todos. E em que é que se baseia? Em 3 coisas. Primeiro, palestras, tertúlias. Vou começar no dia 19, na Escola Superior de Educação de Lisboa, uma tertúlia sobre as imagens e a memória. E vai ser um debate sobre a memória das imagens no antes do 25 de Abril, na ditadura, e as memórias depois do 25 de Abril. Ou seja, como é que nós temos lidado com as imagens depois do 25 de Abril. Que problemas é que se têm levantado. E essa é uma maneira de afastar as pessoas diretamente do computador. Ou seja, vão a tertúlias, em princípio, não estão no Facebook. Em princípio, porque também podem estar ao mesmo tempo. Não é? Depois, o segundo aspecto é o de ir visitar lugares de imagens. Ou seja, quem quiser, vou começar a ter um calendário e dizer assim, por exemplo, agora aparece a visita vai ser à RTP, ao Museu da RTP, que é um museu interessantíssimo de ver, pouca gente conhece, e nós marcamos uma visita lá, e temos 20 pessoas que querem ir, e nós vamos visitar o Museu da RTP. E quem diz isso? Diz a Cinemateca, diz o Anime, diz a TVI, diz, enfim, tudo que sejam lugares de imagens, António Arroio, enfim, tudo que sejam lugares de imagens e que seja interessante ir ver. Depois, um terceiro aspecto é este assim, que é, agora vai começar a praia, vai começar a sardinha, eu gosto das duas coisas e acho que há muita gente que gosta. Então, vamos convocar um dia para irmos à praia da Costa da Caparica, por exemplo, a São João da Caparica, fazemos um banhinho, depois a seguir comemos umas sardinhas, quem quiser, e depois fazemos fotografias para o Asami, fazemos sempre fotografias ou vídeos, e, portanto, é mais uma estratégia para afastar as pessoas de uma utilização excessiva das imagens ou do Facebook. E agora, precisava aqui outra vez de ajuda, é que eu tenho aqui um pequeno documento que vou seguir numa betesga. Betesga, porquê? Betesga porque
há a imagem da betesga, não é? Eu durante muito tempo não sabia o que era meter o rocio na betesga, até que um dia estava lá na betesga, que é mesmo ao lado do rocio, e depois uma pessoa vê perfeitamente porque é que se diz que é impossível meter o rocio na betesga, não é? E aqui, neste trabalho sobre as imagens, eu tenho um bocado esta sensação, é que tudo é tão vasto, tão imenso, que eu estou sempre a meter o rocio na betesga. Porquê? Porque as imagens, na sua natureza, são muito diversas umas das outras. As imagens vão dos nossos sonhos até às nossas imagens mentais, com as quais nós vemos as outras, até imagens que são mediadas, como por exemplo no cinema, e imagens que têm, mas que ao serem mediadas no cinema ainda têm alguma coisa de real nelas, não é? Mas há outras imagens hoje já que são completamente virtuais, portanto que existem fora, e portanto é essa riqueza da imagem que está aqui na Azami. Depois é uma riqueza de dispositivos, ou seja, nós hoje estamos habituados a ver as imagens a partir de dispositivos completamente diferentes uns dos outros. Basta olhar para o telemóvel que temos na mão e para as imagens que vemos nesse telemóvel ou para a televisão que vemos em casa. Mas mesmo a televisão que vemos em casa, a televisão que vemos pode ser muito diferente umas das outras, porque a televisão pode ser um grande ecrã num dia de futebol, pode ser um ecrã pequeno do quarto da nossa filha, pode ser ecrãs múltiplos em alguns sítios. Portanto, os dispositivos em que as imagens nos chegam são muito diversificados. Depois, a outra coisa que ajuda a diversificar e a dar grande riqueza às imagens é a linguagem. Porque ninguém duvida que as imagens são construídas com linguagem. Ou seja, por exemplo, o cinema começa por ser um romance, o romance é adaptado, é escrito, é reescrito, há feito um guião, etc. Portanto, a linguagem, quer a palavra falada, quer a palavra escrita, são constantes auxílios das imagens, não é? Depois, um outro aspecto é o das relações que nós temos com as imagens, e que temos relações com as imagens muito diversificadas e que nos levam a ter prazer nelas, muitas vezes, mas às vezes também termos medo delas ou termos algumas outras. Mas, de qualquer maneira, o aspecto decisivo é que nós construímos sempre relações com as imagens. Diga? Ok. Bom, então acelero. Outro aspecto que é muito interessante quanto a mim é que as imagens são mestiçagens. Eu, quando nasci em 45, tinha acabado a experiência das coisas das raças puras, não é? Que dão maus resultados, não é? E as imagens são mestiçagens. Porquê? Porque hoje já não há fotografia pura, já não há cinema puro, já tudo se mistura, porque a fotografia vai buscar ao cinema, o cinema vai buscar ao som, portanto há mestiçagens na feitura das imagens que são muito importantes. Depois, e por último, é o confronto democrático. Acho que as imagens permitem, através de metodologias adequadas, permitem que os jovens e nós todos digamos o sentido que damos às imagens, digamos os itinerários de significação que vivemos quando vemos as imagens, e isso, ao ser exposto, ou ser justificado, portanto, ao permitir a expressão das pessoas, vamos fazer um confronto democrático que devia ser mais frequente a partir das imagens. Há perigos, de certeza que há perigos. Olha, um perigo das imagens é que não se digerem, diglutem-se. Ou seja, nós
enfiamos-las pela boca abaixo. Outro perigo é não nos banharmos nas imagens, como nos banhamos no mar. Estamos sempre a ser derrubados por tsunamis de imagens, ou seja, as imagens estão em constante pressão sobre nós e, portanto, eu acho que seria bom instituirmos o silêncio e a fala e a escuta, sobretudo a escuta do outro, a partir das imagens, que seria um bom princípio de vida e de civismo. Obrigado.